Boa noite a todos. Confirmem, por gentileza, se todos me conseguem ouvir. Doutora Raina, consegue ouvir-me? Consigo. O doutor consegue ouvir? Consigo também. Dentro de um minuto começaremos, não é? Vamos lá ver se depois dessa live fica também ali disponível no Instagram. Exato. Exato. A doutora atrasou-se para os nossos exercícios. Porque, como se diz, que a Globo não mostra, não é? Isto aqui, permitam-me saudar os nossos amigos, os nossos queridos colegas, mas penso que aqui só tem público da Raina, tá vendo? Boa noite, doutora Raina. Muito boa noite a todos. Espero que estejam muito bem. Doutora Raina, eu vejo a sua cara pela metade. Eu não sei se consegue ver-me de forma Consigo completa. ver. Deixa eu tentar mudar aqui a perspectiva para os nossos seguidores, telespectadores, enfim. Acho que está melhor. Exato. E eu espero que consigam ver-me bem. E deixa-me lá ver aqui algum green light. E que seja realmente uma ocasião agradável para todos. Eu estava a ver aqui umas notas que fizeste, queria retirar algumas perguntas para não passar vergonha aqui ao vivo, mas vamos lá. Doutora, és a moderadora, eu acho que a doutora é que vai conduzir a conversa. Eu tenho esse mau hábito de querer conduzir tudo. É certo. Tá perfeito. Bem, então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão laboral gratuita. No fundo, é um tira dúvidas, né? Uma sessão de esclarecimentos a respeito de dúvidas ligadas a matérias laborais, onde vamos essencialmente focar em matérias como créditos laborais do trabalhador no final do ano, férias, cessação do contrato de trabalho e, igualmente, um assunto que é muito, muito, muito falado e que ainda tem feito com que muita gente tenha dúvidas, que é o fecho de contas, o famoso fecho de contas. Bem, eu acho que depois vou ter que ir buscar o quadro do outro lado, não coloquei ainda aqui. Exatamente, mas em algum para momento fazer vou. umas contas. Exato. É por aí. A ideia da atividade, no fundo, é todos aqueles que nos estiverem a assistir colocarem as suas dúvidas a respeito destes temas laborais que foram aqui levantados. Estejam todos disponíveis para comentar, partilhar com outros, informar a outros também que possivelmente estejam interessados em aderir aqui à nossa live e fazer perguntas também. Vamos sempre estar aqui atentos à caixinha de diálogo para vermos as perguntas necessárias. Doutor Maiane, podemos começar? Podemos avançar com algumas perguntas Eu estou já? aqui com algumas com alguma vergonha e algum medo de falar perante esse público exigente e é importante fazer a nota de que nós queremos ter aqui uma conversa muito tranquila, não uma conversa muito formal e também dizer que a ideia vai no sentido de, tal como a doutora Raina disse muito bem, de responder às perguntas. A sala vai enchendo, não sei se a moderadora permite darmos aqui uma tolerância de 2 minutos,
se Nós calhar, podemos. e vejo aqui alguns, vejo a Estherzinha Manquenda, vi o Ferreira há pouco tempo, meus amados colegas, sejam muito bem-vindos e estaremos aqui para essa discussão. É a primeira live que nós temos no Instagram, certo? É a Organizada primeira pelo live. escritório. É a primeira. Já estamos com 37 acessos. Eu faço apenas uma nota. Eu só usar o meu telefone da Unitel, então se existir algum corte é porque alguém eventualmente vai tentar ligar e falando nisso nem confirmei o saldo do telefone antes de iniciar a live. Mas eu Ah, acredito sério, doutor? que vai servir e se não servir, o Ferreira certamente eh, vai carregar o meu telefone. Ferreira, fica já aqui uma nota, abra o Express para carregar o telefone. Doutora Não, mas Raina, não se estou à sua preocupe, disposição. doutor. Temos muitos bosses aqui na live. Orlando, Yunaras, Denilsons, muitos bosses aqui na live. Temos até o Pedro, especialista no ramo imobiliário. Como faltar dinheiro a esse bolso? Sim, senhor. Então, eu estou à tua disposição, Raina. Quando quiser iniciar, nós podemos, se terei aqui a oportunidade de fazer primeiro uma abordagem geral e depois entrar em cada ponto. Vou depender da Chotora. Neste momento, a Chotora é a minha patrona e não o contrário. Perfeito. Podemos certamente começar. Talvez o doutor queira fazer uma introdução a respeito de um ou outro tema específico, assim, a nível laboral, de modos a incitar aqui a curiosidade dos colegas e depois começamos certamente a fazer as perguntas. Esteja à vontade. Perfeito. Perfeito. Eu posso fazer aqui um enquadramento. E é importante começarmos por dizer que nós estamos no final do ano de 2022 e muitas vezes este é um momento aguardado por muita gente. Por quê? Porque acabam por ter mais dinheiro no bolso. Mas também existem várias dúvidas que podem ser levantadas. Quanto é que eu devo receber? Que tipo de créditos eu devo receber? E também é importante fazer uma nota. Eu sei que tem muitos empregadores aqui que são empregadores também no âmbito da vida familiar. Têm as suas empregadas domésticas, e aqui eu faço uma confidência. Ligou para mim há certo tempo um primo e questionava o seguinte: olha, nós recebemos subsídios, subsídio de Natal nesta fase. Devo pagar também o subsídio de Natal à minha A empregada empregada doméstica? doméstica. Ele quis saber e pareceu-lhe muito estranha a resposta que eu dei na sequência da pergunta que ele fez. Então, existem muitas dúvidas em relação a quem é destinatário do subsídio de Natal. Lembrando que nós vamos ter essa abordagem e é importante que toda a gente conheça quais são as responsabilidades enquanto empregadores no âmbito de um final do ano e que direitos também tem enquanto trabalhador. E então, nesta fase final, é comum os trabalhadores receberem determinados subsídios e nós iremos abordar isso também. Além disso, muitas são as pessoas que também costumam tirar férias nesta fase do ano. A grande questão que se coloca é: pode o trabalhador solicitar férias nessa fase do ano? Solicitando, quanto tempo de duração essas férias terão? Pode, por exemplo, o trabalhador cessar o seu contrato de trabalho nesta fase? Cessando, o que acontece? Então, nós estaremos aqui para abordar um pouco disto tudo. E vi também agora a Ana Tito a entrar. Ana, seja muito bem-vinda. E peço desculpas se eu não falar concretamente o nome de algum colega. Mas é basicamente isto, cessando o contrato, que direitos ele tem e também como calcular o fecho de contas. Nós queremos estar aqui para responder fundamentalmente as perguntas, mas também fazer esse enquadramento. E, moderadora, se não me parar, eu vou avançar. Não sei se Quero-me já roubar o posso avançar. microfone, doutor. Quero-me roubar o microfone. Mas vamos então Exato. começar.
se calhar começávamos pelo primeiro ponto, né? Que é o direito a créditos laborais do trabalhador neste período do final do ano. Uhum. Que créditos laborais tem direito o trabalhador neste período? Ou que créditos é que tem a entidade empregadora de pagar ao trabalhador neste período? Exato. Eu estou aqui apenas para tentar fazer um screenshot antes de começar a responder. E acho que o screenshot, a professora não foi e o screenshot fica por sua conta. Primeiro, é importante dizer que depois do trabalhador prestar a sua atividade durante um ciclo de 12 meses, a Lei Geral do Trabalho determina a possibilidade dele receber determinados créditos laborais. Estamos a falar fundamentalmente de dois créditos laborais: subsídio de Natal ou o subsídio de férias. É importante também entender o seguinte: a Lei Geral do Trabalho chama estes dois subsídios de gratificações anuais. E nós vamos encontrar isso, não vou citar sempre leis, mas posso falar agora, vamos encontrar isso no artigo 158 da Lei Geral do Trabalho, que determina que, após esses 12 meses de trabalho, o trabalhador tem direito ao subsídio de Natal e também ao subsídio de férias. No entanto, esses dois subsídios são pagos em momentos diferentes. Lembrando que, do ponto de vista legal, o mínimo desses subsídios corresponde a 50% do salário base. Isto significa que, se o trabalhador tem um salário base de 100 mil kwanzas de subsídio, ele vai receber o equivalente a 50 mil kwanzas, caso ele termine ou conclua um ciclo de trabalho de 12 meses. Se o trabalhador iniciou em janeiro de 2021 e está na empresa até janeiro de 2022, está na empresa até dezembro de 2022, ele vai ter direito a este subsídio na quantia de 50% do salário base. Lembrando que 50% é o mínimo legal. Pode o empregador, se entender, pagar mais. Pode pagar 100% do salário base ou até mesmo 200% do salário base. É muito raro encontrarmos isso. Mas 100% do salário base nós podemos encontrar em vários setores da nossa sociedade. Por exemplo, o setor bancário costuma pagar isso, o setor das telecomunicações e o setor em que toda a gente gostaria de trabalhar, o setor petrolífero, também costuma muitas vezes pagar 100% do salário base como subsídio. Depois, é importante entender também que, se o trabalhador não presta o trabalho ou não prestar a sua atividade durante 12 meses, ele não vai poder receber 50% do salário base de forma integral, salvo se o empregador quiser oferecer dinheiro. Se ele não presta a sua atividade durante 12 meses, ou porque entrou na empresa no meio do ano, ou porque o contrato cessou antes de completar os 12 meses, significa que nós vamos calcular o subsídio na base dos meses em que ele trabalhou. Se ele trabalhou durante 3 meses, ele vai receber o subsídio na proporção de 3 meses. Se ele trabalhou 5, vai receber na proporção de 5 meses. Então, em relação aos créditos que o trabalhador recebe no final de um ano ou durante o ciclo de 12 meses, são dois: subsídio de Natal, subsídio de férias. Sendo que o subsídio de Natal, em regra, deve ser pago no momento em que o trabalhador recebe a remuneração de dezembro. Eu não sei se já estou a me alongar, estou aqui, se calhar, a responder Acabou outras perguntas. respondendo, inclusive, a questão da Ana Castelo. Ok. Questiona se, caso o trabalhador não compra 12 meses, como é que ele ainda assim terá direito a essas gratificações? E acabou dizendo efetivamente que sim, mas na proporção dos meses efetivamente que o trabalhador prestou a sua atividade. Quer que eu volte a dar ênfase nessa questão ou
fica assim, a Ana já está respondida. Eu posso dar ênfase e assim roubo mais tempo da live quando a chat já acabou. E responde bem nas perguntas. Acho que Exato. a Ana está, Está satisfeita. esclarecida. Caso não Ok. esteja, é só deixar uma mensagem. Inicialmente, quando a sua abordagem esteve a dizer que estas gratificações são pagas em momentos diferentes. Queremos perceber melhor isso. Como é que são Ok. pagas em momentos diferentes? Bom, é importante entender o seguinte: a Lei Geral do Trabalho estabelece que o subsídio de férias o trabalhador recebe quando estiver a sair de férias. Quando ele estiver na iminência de sair de férias, ele recebe o subsídio de férias. O subsídio de Natal, o trabalhador recebe com a remuneração do mês de dezembro. Não há Então, possibilidade existe. de receber em outros períodos? A lei prevê que seja obrigatoriamente nestes períodos? Exato. A lei estabelece essas datas e, em princípio, deveria ser assim. No entanto, muitas vezes, por uma questão de organização empresarial ou planificação daquilo que é a rotina financeira da empresa, muitos são os empregadores que pagam esses subsídios no mesmo momento. Existindo concordância do trabalhador, parece-nos não existir aqui algum motivo de alarido. Se o trabalhador concorda, por exemplo, em receber essas gratificações, estes subsídios, no mesmo dia ou na mesma data, não há problema nenhum. Existem empregadores que pagam os dois subsídios no final do ano, por exemplo, em novembro ou dezembro. Existem também empregadores que pagam em março. Por exemplo, todas essas gratificações eles entendem pagar em março em função da sua planificação financeira. Se existir concordância, não há qualquer problema em relação ao pagamento neste período. Ok, perfeito. Obrigada. E falando destas remunerações ou do pagamento destas remunerações ao final do ano, há muitos trabalhadores e por acaso já nos temos deparado com situações do género que preferem pagar em espécie. Em vez de pagarem os 50% limite mínimo do salário base, pagam em espécie. Oferecem, por exemplo, um cabaz de Natal ao trabalhador. É permitido isso? É legal? Exato. Existe sim, a lei determina que há a possibilidade do empregador pagar determinadas remunerações ou determinados valores em espécie. Agora, existe também aqui um montante que não pode ser ultrapassado. Antes de avançar, eu vi aqui uma questão interessante. Não sei se me permite, eu vejo que a Da questão esperança? agora parece-me que acho que é o Will Machado, não sei se estou a ver bem, e também a minha visão. Permitam, tenho de entender que eu uso óculos, então às vezes posso ter aqui algum problema. Ele pergunta, no fundo, se pode ser, o 13º foi pago em 4 prestações, não é? A que se deve. É assim, é importante que o trabalhador perceba que em determinadas ocasiões a lei dá margem para que, existindo consenso entre as partes, possa existir maior flexibilidade no pagamento. A lei determina, por exemplo, que o subsídio corresponde a 50% do salário base. Não estipula, por exemplo, a questão do pagamento em prestações, nem a questão do pagamento em data posterior, ou uma data diferente. No entanto, existindo um acordo entre as partes em relação a esta matéria, a lei não prevê uma sanção, ou seja, não há ali um problema grande se o trabalhador concordar. Mas a verdade é que, na prática, o trabalhador nunca tem a oportunidade de concordar ou não. O empregador, na maior parte das vezes, impõe. Impõe. Ali o trabalhador acaba por, muitas das vezes, para não criar qualquer tipo de litígio ou algum dissabor que afeta a continuidade do vínculo laboral, o trabalhador cede. Mas o que nós queremos que fique claro é que se o trabalhador concorda com a perspectiva,
pode sim o subsídio, por exemplo, ser pago em prestações ou parte do subsídio ser pago em espécie. Por exemplo, o trabalhador com uma parte receber parte do valor do subsídio, um cabaz, por exemplo, não é? Então, isto é efetivamente possível. Então, o trabalhador, se concordar, pode receber quer em espécie, quer também receber em prestações. Agora, é importante também falar aqui de um elemento. Na prática, muitas vezes o empregador impõe, né? E então o trabalhador limita-se em aceitar. Então é importante também fazer esta nota. Esta parte da imposição, que também levantaria uma discussão bem pertinente, se calhar ficaria um tema para uma outra live, certo? Exatamente. Mas posso sempre dar aqui uma nota. Eu costumo ser realista e é importante passar isso aos trabalhadores. Infelizmente, o nosso sistema de justiça não é célere. Não é célere. Então, se o trabalhador decidir avançar com uma reclamação nos termos em que o nosso sistema de justiça se encontra, ele vai encontrar o problema da morosidade. Se me perguntar se sugiro que ele reclame receber em prestações, diga, por exemplo, ao empregador, não quero receber em prestações, e depois ter um problema que vai durar cerca de 7 anos para resolver, porque ele não quis receber o subsídio em prestações, eu vou sempre sugerir que ele receba em prestações. Doutora, eu vi aqui agora, recebi um sinal de que estou com 14 megabytes, eu vou fazer aqui algo rápido. Ferreira, por favor, aqui. resolva esse Vamos problema, lá Mauro. ver. Resolvam este problema, por favor. Doutora Asté. É só ligar agora aqui o Wi-Fi para ver se não caio. Perfeito. Mas eu vou... Acho que perdemos por um instante, mas já se volta a conectar. Vamos fazer aqui um compasso de espera. A ver se conseguimos. Opa, caiu. Deixem-me por gentileza tentar convidá-lo aqui outra vez para a sessão, para então continuarmos a nossa abordagem. Que é fazer o convite para continuarmos a nossa discussão. Por favor, não estejam tímidos e continuem a colocar questões, a ver se conseguimos responder todas elas, por gentileza. Deixem-me cá estender o convite. Já estendemos o convite, vamos aguardar. A ver se... Dá aqui a nota que não consegue aderir, mas vou... Deixa-me cá ver aqui. Exato, acho que agora conseguimos. Conseguimos? Não, conseguimos. Olha, eu estou com uma câmera extremamente péssima porque eu só usar o outro apenas para ouvir a minha voz. E eu vou carregar agora o saldo no outro telefone apenas para me manter audível. Mas vejo que alguém... Parece que alguém aqui também decidiu carregar. Mas eu vou por precaução. Nós aqui na sala, doutor. Por precaução, eu vou carregar o meu telefone para não... Eu vou colocar... não prevenir isto, eu vou colocar 6 gigas já para não ter mais problemas. Temos aqui agora o doutor Josimar Custódio.
Eu acho que foi quem fez o carregamento. Opa, caiu outra vez. Deixei-me cá convidar outra vez. Hoje I'm conseguimos. back. Agora sim. Peço desculpa aos meus colegas. Infelizmente, eu não consegui carregar antes de iniciar a live. Estava já com os dados anteriores, mas cá estamos nós, como se Exato. diz, não estragou nada, só aumentou no amor, não é? Então, Exatamente. cá Só estamos aumentou no nós. amor. E, Raina, como falávamos da questão da morosidade em relação à questão prática, se vale a pena discutir ou não, Exato. olha, vou por exemplo, ir para o tribunal para discutir porque o empregador quer pagar apenas em 4 prestações. Nós sugerimos, obviamente, que não, porque a morosidade em Angola é agressiva. Então, doutora, vamos lá. Está perfeito. Há aqui uma Não quero questão esfriar. do Mister Cachingo, e ele diz o seguinte: o trabalhador é despedido por justa causa e tendo completado já os 12 meses, e é despedido no último mês do ano, que é dezembro. Será que ainda assim vai beneficiar do subsídio de Natal? Olha, boa pergunta. Ela avança a questão do fecho de contas. Exato. E eu vou fazer também já aqui um enquadramento de fecho de contas para estarmos mais à vontade. Respondendo, Meus inclusive, colegas, o que é é, né? importante Já entender. surgiu essa questão. Exato. É importante entender o seguinte: sempre que o contrato de trabalho termina, o trabalhador tem sempre direito a determinados créditos. O trabalhador nunca vai sair da empresa, em princípio, sem receber nada. Ele recebe sempre alguma coisa. E nós, comumente, temos chamado o conjunto de créditos que o trabalhador recebe quando a relação laboral termina de fecho de contas. Ou seja, fecho de contas será o conjunto de créditos que o trabalhador vai receber no âmbito do fim da relação laboral. E, eventualmente, poderá incidir alguma dívida, se ele também tiver. E o subsídio de Natal é um dos créditos que compõem o fecho de contas. Então, ao terminar o trabalho, ainda que seja despedido com justa causa, porque roubou, porque infringiu alguma norma disciplinar, o trabalhador vai receber sempre o seu subsídio de Natal. Se completou os 12 meses, ou mesmo sem completar os 12 meses, ele, se tem a relação terminada, vai receber o seu fecho de contas. E lá tem o subsídio de Natal. Então, vai receber o seu subsídio de Natal. Não se preocupe que terá dinheiro para arcar com as despesas que entender. Perfeito. Olha, estamos com 90 colegas, muito bom. Faça screenshot, Chatara, faça screenshot. Exato. Exato. Vamos lá. É que nós fizemos aqui uma combina a respeito do número de pessoas a assistir. Por favor, adiram Já a estamos sala. acima. A doutora Edna, nessa altura, já está a ver que nós, afinal, conseguiríamos ter alguns colegas interessados nessas matérias. Exatamente. Mas vamos lá, antes que os colegas fiquem esfriados. Sim, Temos mais alguma questão? Temos, sim, senhor. Naqueles casos em que não houve acordo e a entidade empregadora assim procede e o trabalhador de forma expressa não concordar, entretanto já se refletir 1/4 do valor na conta do trabalhador, o que é que acontece? Esta questão é de Lourdes Simões. Oh, minha colega Lourdes, muito bom, é muito bom saber que está aqui. É importante dizer o seguinte: a lei estabelece algo em relação ao quantitativo e ao momento em que deve ser pago. A lei nada diz se esse valor deve ser pago em prestações ou não. E nós entendemos que, não existindo nenhuma referência legal, tem de existir um acordo para o empregador pagar daquela forma. Se o empregador pagou o valor, ainda que já esteja na conta do trabalhador, de uma forma que não foi aquela que a lei prevê, nem acordada pelas partes,
o trabalhador pode reclamar. Mas se me perguntar se é vantajoso o trabalhador reclamar, eu vou dizer que não. Por quê? Porque, tal como disse anteriormente, o nosso sistema de justiça não é tão célere para resolver essas questões. Embora seja uma questão legítima, para o nosso sistema de justiça é como se fosse um não assunto. Então, o que eu digo é, o trabalhador pode reclamar, porque o empregador não pagou nos termos em que a lei estabelece, mas não vai ser uma reclamação tão eficaz. Se nós tivéssemos uma justiça mais dinâmica, eu ia dizer, olha, reclame, vai fazer sentido, mas eu tenho que passar aquilo que é a visão legal, mas também partilhar com os colegas aquilo que é a prática. E, infelizmente, em relação à prática, meus colegas, não reclamem por receberem subsídio de prestações, nem por receberem de uma maneira que, ou seja, vai receber, mas eventualmente vai receber com algum atraso. Agora, pode reclamar. Não quero, por exemplo, se o colega disser, eu quero reclamar mesmo assim, pode reclamar. É seu direito e pode fazer isso. Então, se o empregador pagou, mas não pagou no termo da lei, pode reclamar sim. Exatamente. A Esperança questiona, num contrato a termo certo, se o trabalhador estiver há 2 anos na empresa, entretanto, em caso de cessação do contrato, quais os subsídios legais que o trabalhador tem direito? Olha, os mesmos. Na verdade, o trabalhador, e nós já fizemos um vídeo deste, que está disponível no nosso canal no YouTube. Para quem não conhece, pode ir para o YouTube, vai encontrar também vídeos no canal José Manhã, e pode até subscrever já o canal. É importante entender o seguinte, independentemente da forma do contrato, do tipo de contrato, o trabalhador que tem um contrato com uma duração, por exemplo, por tempo determinada, também é um trabalhador efetivo, porque ele goza dos mesmos direitos e também tem os mesmos deveres que um trabalhador que tem um contrato por tempo indeterminado. Isto significa que ele vai receber também o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Ele não vai ter menos direitos só porque tem um contrato com uma duração inferior. Então, ele tem direito ao mesmo. Exato. E se calhar aqui, perdão, aproveitaríamos a questionar se efetivamente as nossas empregadas domésticas também têm direito a estes subsídios, não é? Boa! Meus amigos que têm as suas empregadas domésticas, eu felizmente já paguei os subsídios de Natal, pelo menos já paguei, mas é importante explicar, meus colegas, as empregadas domésticas, nos termos da Lei Geral do Trabalho e também do decreto que regulamenta o contrato de trabalho doméstico, têm direito ao subsídio de Natal, têm direito a subsídio de férias, têm direito a férias. Ou seja, neste final do ano, o meu colega, deixa-me só ver aqui, eu não sei, o meu colega Samuel do Rosário deve também pagar o valor do subsídio de férias ou o valor do subsídio de Natal, que estamos no final do ano, à sua empregada doméstica. Ou seja, essa obrigação é legal e os colegas têm mesmo de pagar os subsídios aos trabalhadores domésticos. Eles também têm esse direito acautelado e também devem ter as suas férias planificadas. Sei que muitas vezes nós estamos ali naquela dinâmica e precisamos sempre deles lá, mas devem sim receber esses subsídios e ter os respectivos direitos inerentes à férias. Exato. E a respeito do período de férias das empregadas domésticas, muitos ainda questionam, mas ela já tem um dia de folga na semana, 1 ou 2 dias de folga na semana, ainda assim tem direito a férias? Tem direito a férias. Lamentavelmente, para alguns, né, porque tem alguns outros colegas que já têm essa cultura, tem efetivamente direito a férias. Eu vejo aqui também, se me permite, a Nair Clemente. Diz que tem um primo que começou a trabalhar em outubro, recebeu o subsídio em novembro de 5.000 kwanzas. O salário é de 100.000. Sim, eu posso fazer aqui um cálculo rápido, se me permite. Se tem um salário de 100.000, 50 mil é o subsídio,
e iniciou em outubro. Estamos a falar que trabalhou outubro, novembro, suponho, dezembro. Isso vezes 3, ele teria um subsídio, em princípio, de 12.500 kwanzas, se tiver trabalhado os 3 meses, com um salário base de 100.000 kwanzas. Agora, é importante que a Nair perceba o seguinte: a Nair fala apenas de ter um salário de 100.000. Não sabemos se 100.000 corresponde ao salário base ou não. Então, se 100.000 não for o salário base, pode ser que o subsídio seja menor. Tá? Temos que saber qual é o salário base. Mas Perfeito. alguma questão? Já agora, iniciando o contrato de trabalho, vamos ver, após o início do contrato de trabalho, a partir de que momento é que eu posso exigir as minhas férias? Exato. A Lei Geral do Trabalho diz que um trabalhador que entra para a empresa, primeiro, é importante entender que ele tem de, no mínimo, trabalhar 6 meses. 6 meses para poder depois exigir férias. No entanto, tem aqui um detalhe interessante. As férias só podem ser exigidas, nos termos da atual Lei Geral do Trabalho, quando elas se vencem. O que é que isso significa? O vencimento é, no fundo, falar do momento a partir do qual o direito pode ser cobrado. E nos termos da Lei Geral do Trabalho, as férias devem ser exigidas depois do dia 1, ou seja, a partir do dia 1 de janeiro, ou 1º de janeiro, como os que são mais rigorosos no português, que eventualmente vão questionar. A partir de janeiro, eu já posso solicitar as minhas férias. No entanto, se eu entro, e é engraçado que até antes da live estive a falar com alguém sobre algo semelhante. Então, o trabalhador, se entrar, por exemplo, na empresa em julho, ele tem de trabalhar no mínimo 6 meses e só a partir de janeiro é que ele pode exigir as férias do ano, ou seja, desse período de julho a dezembro do ano anterior. Então, ele tem de trabalhar 6 meses no mínimo, mas tem de estar, ou seja, só pode exigir depois do dia 1 de janeiro. Não sei se ficou Exato. claro, os seus colegas ficaram com algumas dúvidas em relação a isto. Penso que está esclarecido. Ok, A Denise, vamos lá ver. Eu também vou procurando aqui eventuais estamos questões aqui a para procurar não todas as ser questões. mal falado pelos Exato. colegas. Se algumas questões passarem, culpem, por favor, o Dr. Mayandi. A culpa não é minha. Epa, culpem-me, mas por não ser o empregador, não terei nenhuma responsabilização jurídico-laboral. Exato. Exato. Há uma questão aqui do Edward Marte, e ele questiona o Uhum. seguinte: os contratos orais obedecem o mesmo padrão dos contratos escritos? Exato, é assim, é importante entender o seguinte, a pergunta dos candidatos à mentoria jurídica, não é? Meus colegas, a Lei Geral do Trabalho não exige, em regra, é importante entender isso, em regra o contrato de trabalho não precisa ser escrito. Existem algumas exigências de contrato escrito em alguns casos específicos, e aqui podemos citar o caso, por exemplo, do contrato de trabalho com um estrangeiro não residente, porque com estrangeiro residente o critério é o mesmo. Então, o contrato de trabalho não precisa de ser escrito em regra. Às vezes, nós vemos alguns trabalhadores não têm o contrato de trabalho escrito e eles ficam preocupados, ainda não me deram o contrato, eu estou lá há 5 anos, nunca me deram o contrato. Meu caro, você é trabalhador da empresa. Você tem efetivamente um contrato de trabalho porque ele não precisa de obedecer a forma escrita em regra. Então, o trabalhador tem um contrato verbal, tem direito aos mesmos subsídios que nós falamos aqui, tem direito a todos os outros elementos que a lei consagra a favor do trabalhador e também tem os mesmos deveres. Não precisa ter um contrato escrito. Fique tranquilo, meu colega. Fique tranquilo que não precisa ter um contrato escrito. Exato. Uhum. O Augusto Jorge questiona se pode ser deduzido do fecho de contas os créditos que o empregador detém com o trabalhador. Boa pergunta.
pergunta, esse tema, eu até vou me endireitar aqui um pouco. Epá, essa é uma pergunta boa. E até vou alargar um pouco em relação à explicação e abarcar um outro aspecto. É importante entender o seguinte: no fecho de contas, em regra, vão estar os créditos, mas o empregador pode também deduzir dívidas. No entanto, a dedução destas dívidas deve ser tem como limite, em princípio, 25% do valor líquido que o trabalhador vai receber. Agora, o trabalhador, por exemplo, ao terminar o seu contrato de trabalho, tem de fazer, o trabalhador já não quer trabalhar na empresa, tem de fazer um aviso prévio de pelo menos 30 dias de antecedência. Se ele não fizer o aviso prévio, ele fica sujeito a indenizar o empregador no valor correspondente a 30 dias. Estamos a falar concretamente a um salário. Então, o empregador pode descontar do fecho de contas do trabalhador este quantitativo. Então, o trabalhador vai ter direito aos subsídios e tal, mas o empregador depois vai pegar: meu caro, calma aí, deixe-me ver se não tens passivos também. Observando algum passivo, ele vai deduzir no fecho de contas. Mas é importante ter aqui uma cautela, que a dedução tem como limite 25% do valor líquido que o trabalhador vai receber. Não pode ser superior. Se me perguntar se na prática o empregador costuma reduzir mais, eu vou dizer que sim. Quais têm sido os argumentos que já ouvimos por parte de alguns empregadores? Tem sido do gênero: olha, eu já não vou ver esse trabalhador e é muito difícil para mim recorrer ao tribunal para ir reclamar ou ir exigir um salário do trabalhador. Então, o empregador muitas das vezes consome ou reduz mais do que 25% com esse fundamento. Mas é ilegal. É ilegal. Agora, o trabalhador pode reclamar, seguir os respectivos procedimentos para tal. E se quiser, nós também temos, por acaso, passou-me agora, temos um guia laboral que explica como os trabalhadores podem resolver um conflito laboral. Também os empregadores, obviamente. Então, pode efetivamente descontar as dívidas e tem esse limite de 25%. Na prática, muitos empregadores descontam mais do que 25%. Muito mais do que 25%. Há casos até de trabalhadores que saem sem receber nada. Quando isso acontece, o trabalhador deve reclamar junto das instituições competentes. Estamos a falar, por exemplo, da Inspeção-Geral do Trabalho, da Procuradoria-Geral da República, junto da Sala de Trabalho, ou, a posterior, avançar para um processo judicial. Perfeito. Essas coisas de fazer screenshot, está a ver? O telefone está a girar. Exato. Tem que encontrar aqui uma forma mais soft de fazer screenshot. E ao responder essa questão, disse que há a possibilidade de o trabalhador pagar uma indemnização ao empregador caso não tenha cumprido o período de aviso prévio. E daí depois surgem aquelas questões todas. E há alguém que questiona, a Denise Fátima: estando o vínculo de trabalho suspenso, aí a posterior o trabalhador vem e solicita a desvinculação, tem ainda assim de cumprir o aviso prévio? Vou pedir para repetir a questão porque perdi-me por alguns segundos. A Denise diz o seguinte: um colaborador tem o vínculo laboral suspenso e ainda assim solicita a desvinculação do conteúdo do vínculo laboral. Tem de cumprir o aviso prévio? Olha, essa é uma questão muito interessante. É daquelas questões que a pessoa até vai dizendo: olha, tenho de fazer um artigo sobre isso. E é interessante por quê? Porque quando nós estamos no âmbito de uma suspensão da relação laboral, cessam os deveres principais da relação laboral. Ou seja, o trabalhador não presta a sua atividade e o empregador não recebe aquela atividade e, consequentemente, não paga a remuneração. O trabalhador também não recebe a remuneração. Subsistem aqueles deveres de lealdade e tal. E, estando essa relação suspensa,
A questão que ela coloca é, ok, eu não tenho dever de prestar atividade, vou desvincular do empregador, tenho de fazer um aviso prévio de 30 dias de antecedência. Olha, eu vou responder segundo a minha sensibilidade atual, sem ter feito aqui algum exercício muito profundo. Parece-me, primeiro, é importante dizer que a lei estabelece 30 dias de antecedência. Isso é líquido. A lei estabelece isto. Então, o trabalhador, para cessar a sua relação laboral, tem de cumprir isto. Mas se me perguntar se o trabalhador, neste caso, não cumprir esses 30 dias, há ali alguma discussão relevante que pode ser levantada? Eu penso que, em princípio, não. Inclino-me um pouco à questão do trabalhador poder cessar a relação laboral, estando a relação suspensa, e efetivamente não cumprir com esse período de aviso prévio. Por quê? Porque o aviso prévio pressupõe dar ao empregador um tempo para que ele consiga reorganizar o trabalho, reorganizar a empresa em função da saída do trabalhador, para que essa reorganização não seja brusca. Então, nós partindo desta ratio, de que é o objetivo do aviso prévio, estando a relação laboral suspensa, o empregador, na verdade, não estaria a prevenir alguma ausência do trabalhador. E parece ser muito mais pacífico defender este ponto de vista. Agora, uns podem dizer, mas vamos lá, pode ser que o empregador já queira voltar a chamar o trabalhador. E aqui é importante entender que, se for uma suspensão por motivos ligados ao empregador, o trabalhador pode exercer outra atividade laboral à vontade. Não está também impedido de cessar a relação laboral suspensa. Mas se for, no fundo, uma suspensão por causas ligadas ao próprio trabalhador, ele tem ali mais restrições, sendo que, por exemplo, se ele não aparecer depois de um determinado tempo, salvo erro, a lei fala em 5 dias depois da causa de suspensão terminar, o contrato pode extinguir. Mas, voltando à questão central, vejo aqui pessoas famosas, vejo aqui um comentário, daqui a pouco eu vou falar. Muito obrigado por estar aqui, não vou falar o nome, mas estará da minha esposa. Continua, as pessoas já sabem qual é o nome. Exato. Falando do tema, até fiquei aqui encabulado por ver pessoas importantes nessa live. Agora tenho que voltar a responder. Peço desculpa, meus colegas. Mas continuando por cerne, estando a relação suspensa, primeiro é entender que a lei fala em 30 dias. Se quisermos ser legalistas, fazer o aviso prévio em 30 dias. Mas se quisermos olhar para o espírito da lei, não há necessidade de se cumprir esses 30 dias, porque a relação está suspensa. E o aviso prévio pressupõe existência, ou seja, o prazo do aviso prévio pressupõe a existência do vínculo laboral de forma regular. Ou seja, a continuidade dos grandes deveres da relação laboral. Estando esses suspensos, parece muito defensável a tese de que o trabalhador não precisa cumprir com os 30 dias de antecedência. Exato. Espero ter ajudado na compreensão. Penso que sim. Penso que ficamos esclarecidos. E caso não tenhamos ficado esclarecidos... Olha, é engraçado que a pessoa que eu disse que é charada, a minha esposa meteu aqui um emoji a rir, mas famosos são famosos. E quando temos pessoas desse gabarito aqui na nossa humilde live, precisamos agradecer. Obviamente, a presença de todos os colegas é muito importante. Não queremos também passar aqui a ideia de que, olha, os outros colegas não têm um nível de importância. Meus colegas, estamos em 104 acessos e não seríamos 100 se os colegas não estivessem aqui. Então, muito obrigado mesmo, mas a live ainda não acabou, ainda temos tempo. Podem fazer perguntas mas também, se quiserem deixar tranquilo, posso. Não queremos, doutor. E outra coisa, deixa-me se calhar fazer aqui, vender o peixe. Por favor, quem ainda não segue no Instagram, pode seguir o meu Instagram e o Instagram da Raina. Estamos aqui e vamos fazer mais lives, obviamente, para esclarecer os colegas. Doutora, força! Exato.
Faço aqui a questão do Stívio Soares. Ele diz o seguinte: se um trabalhador que trabalha 25 anos em uma empresa e depois é despedido por justa causa, tem ou não direito à indemnização? Doutora, vamos lá ver se eu entendi. Um trabalhador trabalhou 20 anos na empresa. 25 anos. E é despedido por justa causa. Pode ser indemnizado? Perfeito. Olha, boa questão. É Mídio ou Emílio? Stívio Soares. Stívio. Stívio Soares. Silvio ou Stívio, mas meu colega Soares. Vou colocar aqui. É importante entender o seguinte: o trabalhador nem sempre que a relação, nem sempre que tivermos uma relação laboral a cessar, o trabalhador vai receber uma indemnização. Entenda aqui a diferença. Primeiro, sempre que o contrato de trabalho cesse, o trabalhador vai receber o seu fecho de contas. Mas isso é uma coisa. Contrariamente a isto nem sempre que o contrato de trabalho cesse, ou nem sempre que ele venha a cessar, o trabalhador vai receber indemnização. A indemnização pressupõe violação de um direito do trabalhador. Pressupõe a prática de um ato ilícito pelo empregador que viole o direito do trabalhador e cause um dano. Então, se ele foi despedido com justa causa, ele não tem direito a nenhuma indemnização. O que vai acontecer ele vai receber o seu fecho de contas, como nós dissemos, os créditos ligados ao subsídio de férias, subsídio de Natal, férias não gozadas, salário do último mês trabalhado, em regra. Mas não vai receber nenhuma indemnização. Não vai. Agora, quais são os casos, estou já aqui a alargar, sem terem questionado, quais são os casos em que o trabalhador pode receber uma indemnização ou até mesmo uma compensação? E eu fico muito emocionado quando falo de indemnizações e compensações laborais, porque nos últimos tempos temos estado a desenvolver formações sobre essas matérias. O trabalhador vai receber indemnizações, por exemplo, quando o despedimento que ocorreu vai ser, por exemplo, considerado nulo. E aqui até discute-se se vamos chamar bem indemnização, mas vou chamar apenas para facilitar a compreensão. Quando nós temos um despedimento nulo, o trabalhador tem de ser reintegrado na empresa e receber os salários e complementos que ele deixou de receber até o limite que a lei estabelece. Primeiro ponto. Também teremos uma indemnização quando nós estivermos diante de um despedimento improcedente. O que é isso? É aquela situação em que o empregador, não tendo motivo para despedir o trabalhador, despede o trabalhador sem nenhuma justa causa, mas segue o procedimento legal para despedir. Nesses casos, o trabalhador vai receber aqueles valores que nós já falamos, por exemplo, os salários que ele deixou de receber até o limite que a lei estabelece, vai ser reintegrado, mas se não quiser ser reintegrado, vai receber a indemnização por não reintegração. E esta indemnização por não reintegração, nos termos da atual Lei Geral do Trabalho, corresponde a 50% do salário base, se for uma grande empresa, vezes o número de anos de trabalho que o trabalhador tem, vezes a sua antiguidade. Por exemplo, neste caso, se fosse um despedimento improcedente, ele receberia 50% do salário base vezes 25, como indemnização por não reintegração. Também vamos ter indemnização se for considerado um despedimento indireto, ou seja, aqueles casos em que o empregador viola os direitos do trabalhador. Imagine que ele não paga o salário do trabalhador durante 3, 4 meses e o trabalhador, em função disso, vai cessar a relação laboral. A lei, cumprindo os requisitos, a lei diz que isso pode ser considerado despedimento indireto. E nesses casos ele recebe também uma indemnização. Outra situação, despedimento abusivo, também recebe uma indemnização. Agora, temos outros casos
em que o trabalhador recebe uma compensação. E aqui estamos a falar dos casos de despedimento por causa de objetivas. Agora, eu vou se calhar parar para não ficar assim muita informação e vamos ver aqui algumas questões, porque senão fica muito conteúdo e eventualmente quem não estiver a acompanhar vai perder-se. Exato. Esteve a falar de despedimento indireto, despedimento nulo, despedimento improcedente. Queremos perceber melhor estas modalidades todas de despedimento. Queremos perceber o que é isso. Qual é a diferença de um e do outro? Bom, isso significa falar daquele grupo que nós separamos, que é o grupo da cessação do contrato de trabalho. Exato. E aqui é importante entender o seguinte, meus colegas. O contrato de trabalho pode cessar de várias formas. Pode cessar por mútuo acordo, pode cessar por iniciativa do empregador, ou por iniciativa do empregador, do trabalhador, ou por iniciativa do empregador. Pode também cessar por razões objetivas, ou seja, situações alheias à vontade das partes. Agora, quando vai cessar por vontade do empregador, a lei restringe a determinadas situações. E uma delas é a possibilidade do empregador cessar o contrato por meio de uma sanção disciplinar. O que acontece? O trabalhador pratica uma infração, o empregador vai instaurar um processo disciplinar e, em função desse processo disciplinar, vai aplicar a medida de despedimento disciplinar. Mas suponha que esta medida de despedimento disciplinar a ser aplicada foi aplicada de uma maneira que a lei não estabelece. Ou seja, o empregador deve instaurar o processo disciplinar e o empregador não instaurou. Chegou, por exemplo, deixa-me ver aqui o nome de um colega, chegou à Esperança 4562 e disse assim: Esperança 4562, estás despedida. Ele não seguiu um procedimento disciplinar, ou seja, o formalismo que a lei estabelece. Esse despedimento vai ser considerado nulo. Por quê? Porque não seguiu o formalismo ou o procedimento legal para despedir. Então, isso é o despedimento nulo. Agora, suponha que o empregador segue o procedimento, mas não tinha motivos para despedir, por exemplo, eu acho que é Kézia Emanuel. Não tinha motivos para despedir a Kézia Emanuel. Ele simplesmente não gostou do sapato da Kézia porque achou que é o sapato do Boica. Então, significa que ele não tinha, por exemplo, aí uma justa causa. Não tinha um fundamento válido para despedir, só não gostou do sapato. Ou porque a roupa, não gostou da roupa, não gostou da forma de estar, ou porque tem outros motivos. Nestes casos, apesar do procedimento ser correto, mas por ausência de fundamento válido, nós vamos considerar esse despedimento improcedente, porque não há justa causa. E o indireto, como nós já falamos, é quando o trabalhador vê os seus direitos violados, mas é o trabalhador que cessa o contrato, mas por estar a receber essa pressão. É por isso que nós chamamos de indireto. Por quê? Porque indiretamente o empregador despede o trabalhador. Não sei se até aqui serve, não é? Acho que estamos. E Exato. já agora, em termos de consequências, há alguma diferença entre o despedimento indireto e a cessação do vínculo laboral por iniciativa do trabalhador? Exato. Há sim uma diferença em termos de consequências. Meus colegas, e é bom também, eu não sei se tem aqui entidades responsáveis pelos organismos estatais, mas eu tenho de ser franco, a atual Lei Geral do Trabalho não é benéfica para o trabalhador. Então, nós não temos casos de indemnizações muito boas. Mas nós já estivemos a analisar o anteprojeto de alteração da Lei Geral do Trabalho e, se for aprovado conforme está, que não sei se será assim, as indemnizações serão bem mais favoráveis para os trabalhadores. Por quê? Porque nós tínhamos algo na anterior lei, que era o seguinte:
quando o trabalhador era despedido, ele, se tivesse depois de alguns anos uma decisão favorável, ele receberia os salários e os seus complementos. Estamos a falar, por exemplo, subsídios de transporte e outros, que ele devia receber durante aquele período todo até a decisão. Se ele ficasse 7 anos fora da empresa, era uma aplicação excelente. Ele não precisava de aplicar dinheiro no banco, porque o tribunal já fazia o favor de aplicar aquele dinheiro dentro da empresa. Então, existia essa vantagem muito grande. Hoje, já temos mais limitações. Mesmo quando o trabalhador é despedido de forma muito ilegal, a lei já limita o tempo de contagem dos salários que ele deve receber. O valor máximo são 6 meses, se for grande empresa. Então, às vezes, o empregador diz assim, eu vou despedir e eu pago depois 6 meses de salário, não vai ser grande coisa. Mas agora, depois desse enquadramento, eu consigo responder diretamente à questão. Quando o trabalhador cessa por iniciativa própria, e aqui estamos a falar mais no âmbito da cessação, sem justa causa, e é aquilo que a lei chama, no fundo, é cessação sem motivo. O trabalhador pode chegar ao empregador e cessar o contrato sem motivo, ou com motivo ou sem motivo. E ele não está obrigado a justificar nada. Às vezes há empregadores que dizem assim, mas ele chegou, entregou a carta e não disse por que está a sair. Meu amado empregador, o trabalhador não é obrigado, não está obrigado a dizer eu vou sair daqui porque agora vou para a empresa A ou para a empresa B. Ele não está obrigado a fazer isso. O que acontece é que a lei dá essa flexibilidade ao trabalhador. O trabalhador pode chegar e dizer não quero. Agora, a lei pede que ele dê 30 dias de antecedência. Estes 30 dias de antecedência, ele tem de trabalhar, salvo se o empregador não quiser receber o trabalho. Isto no caso deste tipo de cessação por iniciativa do trabalhador, ou ainda se ele, por exemplo, tiver algum outro motivo que a lei considere válido, mas ele pode cessar o contrato, dar os seus 30 dias de antecedência, e essa cessação, se ele cumprir tudo, ele não paga nada ao empregador, recebe o seu salário normal e o seu fecho de contas. Agora, se ele cessar na sequência de uma violação de um direito seu pelo empregador, e nós estivermos no âmbito de um despedimento indireto, ele pode receber uma indemnização. Ou seja, além do fecho de contas, ele pode receber uma indemnização que é calculada na base de 50% do salário base vezes a antiguidade do trabalhador. Então, há aqui essa diferença. Aqui essa, mas eu acho que já respondemos a essa pergunta. Ela pergunta a diferença entre despedimento nulo e improcedente. Acho que já respondemos. Já está ultrapassada. O Antônio Bernardo questiona qual a diferença entre fecho de contas, compensação e indemnização. Exato. Posso avançar? Doutora Rainha. Pode avançar, mas depois vamos voltar a outra E já questão. estamos quase a terminar. Quase, ou seja, 28 minutos para fechar. Exato. Então, fecho de contas. É importante dizer o seguinte. O conceito de fecho de contas é um conceito prático, não é um conceito legal. Os colegas não vão encontrar na Lei Geral do Trabalho uma norma que diz assim, fecho de contas, e depois vai estipular o que está no fecho de contas ou não. É um conceito prático, é um conceito que nós utilizamos simplesmente para designar o conjunto de créditos que o trabalhador vai receber, acessar o contrato e a relação destes com eventuais dívidas. E o que é que nós estamos a dizer? No fecho de contas poderão estar compensações ou indemnizações. O empregador pode pagar este fecho de contas. Estou dentro, certo? Não houve aqui nenhum problema. Tá, conseguem ouvir-me? Ok. O empregador vai pagar as compensações de indemnizações do trabalhador eventualmente no fecho de contas. Isto pode acontecer do empregador incluir no fecho de contas as compensações ou indemnizações que o trabalhador tenha.
Agora, a indemnização em si é apenas um crédito laboral. A compensação também é um crédito laboral. E esses créditos podem ser pagos no fecho de contas. Não sei Exato. se ficou claro essa diferença para o Antônio Bernardo. Depois, eu já estou aqui a... Desculpa, Quer moderador, é moderar? que eu Quer estou já aqui a moderar, doutor? procurar. Eu vejo aqui a despedimento em período experimental. Não sei se respondo já. Esteja à vontade, doutor, pode responder. Peço desculpa, eu vou parar. Depois dessa, eu vou deixar que você me diga as perguntas, porque senão fica uma... Mas é o melhor, Santana, pode me fazer a pergunta. Vamos lá. Pois, a respeito do 13º, É chama-se... do Edward Martin, não é? Exato. Epá, doutor, já viu a questão e pode responder. Eu perdi aqui a questão. Ok. Exato. Eu também, aqui com as lutas dos screenshots, mas dessa vez eu consegui. Agora, Eduardo, é importante entender o seguinte. Pode existir despedimento dentro do período experimental, mas se me perguntar, faz sentido o empregador instaurar um processo disciplinar para despedir um trabalhador no âmbito de um período experimental? Eu vou dizer que não faz sentido. Por quê? Porque no período experimental, o empregador pode cessar o contrato de trabalho sem eu vejo aqui o Dr. Ferreira, meu grande colega. No período experimental, o empregador pode cessar, quer o empregador como empregador, quer o empregador como trabalhador, podem cessar o contrato de trabalho sem qualquer formalismo. Basta chegar, meu amigo, já não preciso aqui, desculpa, mas já não dá. E acabou. Ele não precisa fundamentar. Agora, há ali uma discussão que eu já tive a oportunidade de presenciar e foi um tema levantado pelo doutor Aldino, nosso querido doutor, agora juiz desembargador do Tribunal da Relação de Luanda, que é o seguinte. Ele contou uma história, um evento real, de uma funcionária que acho que estava na cozinha de um restaurante e ela estava no âmbito de um período experimental, salvo erro de 3 meses, salvo erro, e acho que é no âmbito ainda da anterior lei, e ela cozinhava de forma excelente. Só que no terceiro mês ela fica concebida naquele período, acho que no primeiro, e depois no terceiro mês o empregador nota efetivamente que ela estava concebida. E depois de alguns dias o empregador cessa o contrato de trabalho porque está dentro do período experimental. A trabalhadora recorreu e ele entendeu na altura que aquela cessação no âmbito do período experimental foi irregular, que foi considerada como um despedimento nulo. Por quê? Porque o empregador, embora a lei efetivamente dá essa margem ao empregador cessar ou o trabalhador cessar à vontade do contrato, mas a ratio do período experimental é confirmar se o trabalhador reúne os requisitos para desempenhar aquela função. E aquela cessação pareceu ser, no fundo, motivada pelo estado de gestação da trabalhadora. Então, naquele caso, que eu digo, um dos poucos casos em Angola que se consegue fazer, que se conseguiu fazer aqui alguma jurisprudência em sede de primeira instância muito boa. Eu falo isso porque hoje em dia os juízes não têm muito tempo e às vezes são penalizados por excesso de trabalho e às vezes decidem sem tocar em questões que às vezes são problemáticas. Então, não é que a gente tem pouca jurisprudência assim, tão relevante em primeira instância, por falta de qualidade de juízes, não, mas
porque muitas vezes têm muitos processos, não conseguem, e quando decidem, olha, despedimento nulo, não pegam mais os outros elementos que poderiam dar uma boa jurisprudência. Mas, voltando ao tema, naquela situação específica, o juiz entendeu que houve uma situação irregular porque não era em função das características ou das habilidades ou das habilitações para exercer o trabalho, mas parecia uma discriminação em função do estado de gestação da trabalhadora. Mas em pontos centrais é importante entender que no período experimental não é tão relevante para mim. É melhor o empregador cessar sem instaurar algum processo disciplinar, porque ele pode cessar sem fundamentar. Agora, se for uma situação semelhante, o empregador não quiser também entrar nesses caminhos, pode instaurar um processo disciplinar. Não é proibido instaurar. Do ponto de vista prático, é que eu não aconselharia. Iria sempre para a comunicação da cessação. Epa, vejo aqui o meu grande mano, FP, e eu vejo que foi afixado essas perguntas assim. Eu vou ver, se for de simples resposta, eu vou responder já aqui, senão eu vou avançar. Eu vejo que não força, Chantão. Deixa-me abrir a lei, porque senão aqui. Se fosse o doutor Sérgio Godinho a moderar, o doutor não se ia esticar assim tanto. Eu acho que eu vou pedir umas aulas ao doutor Sérgio Godinho, a ver se consigo da próxima live moderar um bocadinho melhor. Mas o doutor Fortunato Paixão diz o seguinte: não se pode olhar de forma cega para o artigo 18 e de facto concorda que foi uma bela decisão de primeira instância. Exato. Ainda bem que estamos a concordar, porque temos aqui, e é importante que se diga, o Dr. Fortunato Paixão é um dos gurus, sim, do direito laboral em Angola. E meus colegas que não conhecem, por favor, convido-vos a conhecer as obras e este excelente profissional de direito. Exato. Inclusive, tem um livro que fala a respeito do contrato de trabalho doméstico em parceria. E fica já aqui um compromisso de, numa outra live, estarmos juntos. A próxima ação laboral, o doutor Fortunato está convidado. Doutor Fortunato, confirme, por favor, aqui nos comentários, para servir de promessa pública também. Exatamente. Olha, boa estratégia. Olha, a Aide Beula, acho, não sei se é assim, ou Aide Beula, diz que tem uma questão. Força, Sotoro. Eu estou aqui, ainda temos 19 minutos. Ainda temos 19 minutos, sim. Há algumas questões que se vão perdendo e eu vou fazer as que se encontram aqui. Por favor, já agora dar a nota de que todas as questões que não forem respondidas, primeiro pedir desculpa já de forma adiantada e deixar sempre aberto a possibilidade de ou rever a live, porque algumas já foram respondidas anteriormente, ou então contactar individualmente as pessoas que aqui se encontram na live, no caso a mim ou ao doutor José Maianos, ou também ao doutor Fortunato. Vai ser consulta jurídica, contacto depois da live. O doutor gosta de cobrar, eu também gosto de cobrar. Só para brincar, né? Olha, podemos também sugerir aos colegas que ainda não viram as questões respondidas, façam copy-paste para facilitar. Exatamente, facilitaria muito. Eu, no fundo, vou agora questionar algo a respeito das férias. É uma questão que já foi feita aqui, mas eu não consigo agora localizar quem fez. A possibilidade de vender férias. Boa. Pode um trabalhador eu estou aqui apenas férias? a tentar tirar o rótulo de uma garrafa d'água para não publicitar, porque até não fomos contactados para o efeito. Faça como então eu, doutor, deixe já o copo preparado. Mas pela estrutura, as pessoas poderão conhecer, poderão dar conta de que água se trata. Mas o trabalhador não pode vender férias, ou seja, as férias não podem ser vendidas. Muitas empresas, infelizmente, fazem isso.
Tive a oportunidade de recentemente estar numa e receber essa informação e não pode vender férias e caso venda, no fundo esse acordo, esse contrato de venda de férias será considerado como nulo. E nós também já fizemos um vídeo e está disponível no nosso canal do YouTube, mas não pode. Eu vou procurar responder agora sim de forma rápida para responder mais questões, não é? Mas não pode Exato. vender, e se vender vai ser considerado como as férias, o acordo vai ser nulo. Exatamente. O Antônio Apolinário questiona aqui, deixa-me cá ver se consigo. Ai, perdi. Exato. Questiona aqui, qual é a consequência jurídica para o empregador que notifica o trabalhador para ser ouvido sem respeitar os 10 dias úteis? Penso que isso é... Exato, vamos lá ver. Eu acredito que ele está a referir-se se referir, né, ao processo disciplinar. Penso que é a única situação válida. De outro modo, acho que não. Estou agora aqui com uma pequena tosse, peço desculpas meus colegas. Como se diz, alguém está a me apertar. Né? É o doutor Fortunato, Então, é o doutor Fortunato. não, acho que não. O FP não está. Então, é importante entender. É a única referência que eu consigo associar ao chamar para ouvir em 10 dias úteis. Na verdade, o que a lei estabelece é que a entrevista deve ocorrer, no fundo, deve ter lugar antes de decorridos os 10 dias úteis. Ou seja, o trabalhador deve ser ouvido desde o momento em que ele recebe a convocatória até a entrevista. A lei estabelece que não podem passar mais de 10 dias úteis. Não se pode passar mais de 10 dias úteis. Então, aqui é isto que acontece. Se o empregador ouvir após 10 dias úteis, após notificação da convocatória, vai acontecer esse processo ser considerado nulo e, consequentemente, a medida disciplinar também. A Lei Geral do Trabalho não estabelece o limite mínimo para o prazo mínimo para que a entrevista ocorra. No entanto, a jurisprudência, e aqui parabéns à jurisprudência porque andou muito bem, estabelece que, não tendo essa referência na Lei Geral do Trabalho, nós vamos aplicar o prazo geral que nós encontramos no Código de Processo Civil, que são os 5 dias. Então, em regra, ou seja, sempre que o empregador convocar o trabalhador, tem de ter o cuidado para dar 5 dias, pelo menos 5 dias corridos, e depois ocorrer a entrevista. Não acontecer, por exemplo, ele notificou hoje e 2 dias depois a entrevista. Ou notificou hoje e amanhã a entrevista. Isso vai violar o princípio da defesa, uma vez que o trabalhador não vai ter tempo suficiente para preparar a entrevista, para defender-se das acusações que o empregador apresenta. Então, fica essa dica, quando estiverem a instruir um processo disciplinar, poderem, no fundo, notificar o trabalhador e não o fizerem com menos de 5 dias para ele se preparar para a entrevista. Então, notificou no dia 10. A entrevista pode ocorrer no dia 16. Eu vi aqui mais uma pessoa muito especial e temos aqui pessoas de peso. Muito, nós agradecemos muito a presença. Eu vou ter que citar, permitam-me, temos aqui o doutor Irineu Matamba. Muito obrigado pela presença. E na sequência, agora eu vou citar também a doutora Edna Nunda, que também nos felicita. Muito obrigado. Eu acho que 13 minutos, ainda temos 13 minutos, doutora, mas agradeço muito a vossa presença. Exato. Hernando Constantino, sim senhora. Temos também aqui o doutor Hernando, colega de carteira, mas de faculdades diferentes. Exato.
Agradecemos extensivamente a presença de todos, certamente, e obrigada, muito Já obrigada estamos a pelo despedir, carinho. Sr. Arranjo. Ainda Temos 12 não, minutos, não? doutor, estamos só aqui a dar umas notas, a simular um despedimento Exato. básico, mas não, não é. E no fundo ainda vamos continuar a nossa live, já com poucos minutos a terminar, mas vamos continuar. Há uma questão bem pertinente que foi colocada Enquanto aqui isso, eu vou tentando fazer aqui screenshots. Serão muito úteis depois da live. Exato. Doutora, posso? Exato, há uma questão que já foi colocada aqui, e no fundo é a seguinte, e nessa altura, época festiva, infelizmente muitas pessoas vão iniciar o próximo ano num outro local de trabalho ou com uma outra entidade empregadora. Há a possibilidade do trabalhador receber o aviso prévio ou em período de férias ou em feriados? Vamos ver se eu entendi bem a questão, porque fiquei aqui tão emocionado a ver aqui os comentários dos colegas e fiquei sem perceber a questão, mas vamos lá, é no fundo saber se, estando de férias do trabalhador ou estando no âmbito de um feriado, se ele pode receber um aviso prévio de que a relação vai cessar. Exato. É importante dizer o seguinte: a Lei Geral do Trabalho não estabelece um regime específico em relação a quando o trabalhador deve receber o seu aviso prévio. Não temos, por exemplo, um momento específico que a lei estabelece, olha, ele recebe aqui e não recebe aqui. O que nós depreendemos, obviamente, da articulação legal é que parte-se do princípio de que para o trabalhador receber o aviso prévio, ele vai estar a trabalhar, em princípio. Assume-se que ele receberá o aviso estando a exercer as suas funções. Então, é possível existir esse entendimento de que, olha, estando o trabalhador dentro das suas atividades normais ou exercer as suas atividades normais, ele nesse período deve ser avisado da cessação ou não. No entanto, não me parece uma ideia tão estranha. O contrário, ele ser notificado num período oposto. Ou seja, há aqui campos para ser explorado. Ou seja, pode ser explorada a opção dele ser notificado apenas exercendo atividade, e essa é uma posição muito mais conservadora, muito mais tranquila, menos discutível, mas também não me parece ser de todo a descartar a possibilidade do trabalhador eventualmente receber o aviso prévio, estando de férias ou até num feriado. O que vai acontecer é, no fundo, a discussão. Olha, mas ele estará em gozo de férias. Recebendo aquele aviso, as férias vão perder o sentido. Ou seja, vai deixar de aproveitar as respectivas férias e vai ficar preocupado com a questão do aviso prévio. Recebendo num dia que não é normal de trabalho, pode perder o sentido de descanso. Mas a verdade é que a Lei Geral do Trabalho não estabelece proibição em relação à possibilidade de receber o aviso prévio num dia que não seja um dia normal de trabalho. E até a Lei Geral do Trabalho, em alguns casos, diz que o trabalhador tem que ser notificado em dias corridos. E pode acontecer que o último dia seja um dia que não seja um dia normal de trabalho, mas em nosso entendimento ele tem que ser notificado naquele dia. O que acontece aqui é que existem essas duas visões que podem ser defendidas, mas não há aqui uma problemática grande se ele receber efetivamente um aviso prévio estando de férias. Hoje em dia, o empregador pode enviar um e-mail, mas o trabalhador vai escolher quando vai acusar a recepção. Então, não me parece uma ideia muito estranha receber o aviso prévio estando de férias. Perfeito. Temos aqui o Chotor a ele. Parabéns, doutor JM José Manhandi, pela abordagem. Temos também aqui o Lucasi Chiosa. Parabéns, doutor, pela excelente abordagem sobre os temas que lhe foram propostos. Agradecemos. Agradecemos.
Parece que agora só temos agradecimentos, parece que já não temos mais perguntas, isso é muito bom. Se calhar eu passo aqui, não sei, doutora, força, se temos mais perguntas ou se Temos podemos aqui a considerar questão e da Ana eventualmente. Tito. Meu Deus, perdoa-me. Apesar das minhas questões não terem sido respondidas, Epa, logo, ainda logo, Ana assim Tito, não faça saudamos. isso, doutora Raina. Exato. Satisfeita, Temos que gratidão ao responder a questão da Senhor. Ana Tito. Temos sim, deixa-me ver se eu consigo localizar alguma. Meu Deus, É só perdoa-me. Perdoa-me pedir, Ana, se mesmo. puder fazer o copy-paste, voltar a colocar aqui para nós respondermos, será muito bom. Não queremos ter problemas com as nossas colegas, principalmente aquelas que estão em É, escritórios de professores que nos deram aulas. Então, por favor, Ana, pode voltar a colocar. Vejo aqui qual é a diferença entre a remuneração das férias não gozadas e subsídio de férias. e Olha, subsídio de quem férias. saiu, infelizmente, não vai ver a resposta dessa pergunta, que é muito interessante. E há muita confusão. Faz-se muita confusão entre remuneração de férias e subsídio de férias. Meus colegas, infelizmente quem já saiu, doutora Reina, depois é uma questão de guardar a live, não é? Exato. E nós também vamos ver se conseguimos depois colocar ela disponível no YouTube. Mas o que é que acontece? A remuneração de férias, e é importante entender a seguinte lógica. Quando o trabalhador sai de férias, ele não trabalha. Ele vai gozar cerca de 22 dias úteis de descanso, de férias. E a lei diz que nesses dias em que ele não estiver a trabalhar, ele tem direito à sua remuneração. Esta remuneração que ele recebe, mesmo não estando a trabalhar, mas estando a gozar férias, a lei chama de remuneração de férias, que corresponde ao salário base. Antigamente, quando o Estado era mais condescendente com as questões fiscais em relação aos trabalhadores, a grande diferença estava associada ao facto de esta remuneração não ser tributada. Atualmente, infelizmente, o Estado tributa também a remuneração de férias. O que acontece? Este valor que ele recebe quando está de férias é chamado de remuneração de férias. Ele não trabalha naquele mês, mas recebe o salário base. Outra coisa diferente é o subsídio de férias, que é o adicional. É uma remuneração ou gratificação anual que o trabalhador recebe como complemento ou como elemento de, eu diria assim, que vai servir para ele, no fundo, gastar ou assumir os custos adicionais com as férias. Então, esse valor corresponde a 50% do salário base e o trabalhador recebe adicionado ao salário ou à remuneração de férias. Então, o salário que o trabalhador recebe quando está de férias chama-se remuneração de férias. O complemento, ou o adicional a esse salário, que é 50% do salário base, é chamado de subsídio de férias. E esse subsídio vai ser pago na proporção dos meses que o trabalhador prestou o seu trabalho naquele ano. Por exemplo, se ele no ano em que, vamos supor, ele tem que gozar as férias em 2022 e são férias do ano anterior. Então, se ele no ano anterior só trabalhou 5 meses, o seu subsídio de férias vai ser proporcional a 5 meses, mas a sua remuneração de férias será um salário base total. Não sei Exato. se eu respondi. Penso que sim. Mas também, se não for Uhum. respondida, em sede de consulta jurídica, vamos sempre responder à questão. Exato. Mas É. eu vejo aqui, mas vou deixar que a doutora faça. Ainda temos 3 minutos. Eu acho que em 3 minutos, se calhar, eu aproveitaria para despedir os colegas, não? Quer despedir os Ou, colegas? Deixa-me ver se há aqui alguma questão que olha, possa aqui ser. vem.
sim, Aham. Estava a ver aqui algumas questões que foram lançadas. O Antônio Apolinário, questiona, é Uhum. possível o instrutor do processo disciplinar assinar o despedimento no caso de um jurista ou advogado que esteja a instruir o processo? Ok, vamos lá destrinçar isso. Primeiro, o poder disciplinar compete ao empregador. O empregador é que é o titular deste poder. E este poder pode ser delegado. E quando falamos de delegação, fundamentalmente nós estamos a nos referir, na maior parte das vezes, na delegação do poder para instruir o processo disciplinar. Porque a decisão de despedir compete ao empregador. O que é que acontece? É aceitável hoje, embora a Lei Geral do Trabalho tenha uma visão de instrução interna, ou seja, a Lei Geral do Trabalho faz depreender que o processo disciplinar tem de ser instaurado por pessoas internas à empresa. Isto nós podemos encontrar na Lei Geral do Trabalho. No entanto, a doutrina moderna e, inclusive, também muitos pensadores jurídico-laborais angolanos defendem que não existe qualquer problema da possibilidade do empregador contratar um advogado, alguém externo à empresa para instruir, tendo como fundamento o rigor no procedimento, não querer falhar com esses elementos. Então, hoje é aceitável que o processo disciplinar seja instruído por alguém externo à empresa. No entanto, em relação à aplicação da medida disciplinar, esta deve ser aplicada pelo empregador. E muitas vezes o que acontece? Depois de instruir o processo, remete-se ao empregador e é o empregador que tem de dizer, ainda que ele diga apenas sim, despede, mas esta referência compete ao empregador. Eu penso que o tempo Exato. acabou, mas eu não posso sair daqui sem despedir os colegas, Exato. meus amados colegas. Peço desculpas por não ter respondido a algumas perguntas. Nós ainda teremos mais ocasiões para isso. Essa foi uma live relâmpago. Nós publicitamos apenas em 24 horas ou menos. E servia também para nós, no fundo, voltarmos, uma vez que já estávamos há muito tempo sem estar com os colegas e também nós não tínhamos ainda proporcionado esse conteúdo para os nossos colegas do Instagram. Queremos também deixar com essa nota de que vamos produzir mais e mais conteúdos para os colegas que têm Instagram. Sabemos que muitos não têm Facebook, e nós vamos estar sempre aqui para produzir esses conteúdos. Eu agradeço, doutora Raina, não tem como Exato. agradecer, não tem como não agradecer a sua disponibilidade também para essa excelente troca de experiência. A todos aqueles Estamos que ao tiraram dispor, esse doutor. tempo, agradecemos. Pedimos que sigam as nossas páginas no Instagram. Por acaso, houve um aumento significativo desde a publicitação desse evento. Agradecemos muito esse apreço que têm por nós. Estaremos sempre aqui para partilhar esse conteúdo e ouvir críticas também por parte dos colegas. Não hesitem, nós somos pessoas normais como vocês e estaremos sempre aqui para esse intercâmbio jurídico. Eu sou o José Maian e, como sabem, estou sempre aqui para facilitar a sua compreensão sobre os mais diversos temas de direito. Doutora Rainha, é isso que eu falo, é assim que eu termino e deixo o resto para a doutora. Exato. E no fundo, seguir a sequência, né? Agradecer a todos pela presença, pedir especialmente que sempre estejam presentes nas próximas sessões, não deixem de seguir as páginas, não deixem de acompanhar os conteúdos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn e outras plataformas. E estamos sempre à disposição para qualquer outra questão que eventualmente surja. E em relação às questões que não foram respondidas, vamos fazer o esforço de deixar a live gravada para então podermos rever uma ou outra questão que já tenha sido respondida anteriormente aqui na live e temos sempre à disposição os nossos canais para então esclarecer também as outras dúvidas. Muito obrigada a todos e votos de continuação de ótima noite. Até já! Até já!